Andrade, psiquiatra. Bom dia. No YouTube é telespectador mesmo. Bom dia, Eduardo, ouvintes, internautas. Comemorando hoje o Dia Internacional da Felicidade, tá, gente? Tem dia para tudo, mas tinha que ter um para felicidade também, né? E lembrar, Eduardo, que a felicidade é algo a ser construído e que não podemos ficar só esperando que ela chegue, bata a nossa porta e nos visite, né? É uma construção que envolve esforço, que envolve criatividade e principalmente humildade para reconhecer que o desafio de estar vivo é um desafio muito grande, mas é também, né, Ângela, talvez até antes de ser um desafio, uma oportunidade, tá? Então vamos tentar construir esse bem-estar, né? Ele chama até tem o produto interno bruto, que são as riquezas que o país constrói, e tem também essa sensação de felicidade de cada um, né? Isso foi criado, Eduardo, em 2012 pelas Nações Unidas, inspirado no Butão, que é um país lá na Ásia que tem o considerado mais alto índice de satisfação da população. Então vamos investir na alegria, na felicidade e construir através de esforço, de planos, de metas, de objetivos e não só ficar na sombra e água fresca, que é muito boa, mas tem que ter esforço também, né, Eduardo? Após a paciente de 18 anos denunciar que tinha sido abusada por ele durante a consulta. Segundo a vítima, ele tocou os seios dela para medir a temperatura, dizendo que ela estava com febre. A Secretaria de Saúde informou que suspendeu o profissional no mesmo dia. Doutor Luiz, explique isso aí, por favor, psiquiatra. Eu, hein? Explicação, né? Tem lamentação. Qual o grau de lamentação, né? É um grau alto, né? Tanto a mãe que inventa uma situação falsa, né? E principalmente com a filha querendo manter a gravidez, né? Não é a coisa mais linda do mundo sem engravidar nessa idade, mas depois que está configurado, né, Eduardo? A gente tem que respeitar que entre o real e o ideal a gente tem o possível, né? É muito difícil você ter sempre o ideal. Mas nesse caso aí, eu acho que realmente o impedir a realização do aborto foi uma coisa muito sábia. Agora, esse médico, né? O que acontece? A única explicação, Eduardo, se a gente quiser justificar, é que ele possa usar aquela teoria de que no alto, no cume das montanhas, a temperatura é menor. Então, que ele foi lá na montanha da moça para ver se não estava com pouca febre ou com muita febre, né? É a única explicação. Mas esses abusos, eles são lamentavelmente muito frequentes, eles são lamentavelmente subnotificados, porque a maioria das pessoas fica tão intimidada, né? A maioria das mulheres fica tão sem graça, né? Que nem quer falar daquilo, quer esquecer, né? Então, realmente, isso tem que haver uma punição, é uma punição exemplar o mais rápido possível para desestimular a continuidade desse tipo de abuso. Doutora Luiz, uma mãe já levou a filha ao seu consultório dizendo: doutor, ela não quer me dar neto, ela está com algum problema, olha ela para mim. Então, Eduardo, para a gente comentar qualquer tipo de notícia, qualquer tipo de assunto, a gente precisa de ter uma leitura mais profunda, né? Essa situação da Rússia, ela é extremamente absurda. Por quê? Por que o Putin está querendo isso? Porque ele precisa de mais soldados para ir morrer na guerra da Ucrânia. Né? Para ir morrer? Então assim, ele não é a favor da vida, não é a favor de nascimento de criança, ele quer soldados para morrerem em nome da causa que é só dele, porque é uma causa extremamente egoísta. Ele queria que a Rússia volte a ser o que já foi a União Soviética. Então calcula-se, porque isso é subnotificado, você não tem esses números precisos, e mais de 1 milhão de soldados russos já morreram nesses 4 anos de guerra com a Ucrânia, né? E o cara de pau do Putin vem dizer que ele é a favor da reprodução, de que nasçam crianças. Ele é um mau caráter, ele é um psicopata completo, né? Aliás, o que o mundo tem hoje de líderes psicopatas, ou que tomaram o poder nas urnas, né, Eduardo? Mentindo, enganando, prometendo coisas que não vão cumprir, ou tomaram na bala, mas boa parte dos líderes mundiais tem características não só psicóticas, né, Ângela, mas psicopatas, né, que fazem as coisas de uma maneira baseada no egoísmo, no autorreferencialismo. Então, é um absurdo isso daí, e nós precisávamos de realmente ter algum tipo de limitação para atitudes absurdas por parte desses líderes. Luiz Andrade, essa questão da proteção da criança, do adolescente em relação às redes é muito séria, né? Eduardo, os estudos cada vez mais mostram que o cérebro ele vai se formando, se amadurecendo, ele vai se desenvolvendo aos poucos. Então, quanto mais jovem é a criança ou o adolescente, mais influenciável ela é. Isso daí faz, então, com que haja um bombardeio maior, com que haja um tipo de excesso de estímulos. E a falta de estímulos prejudica muito o cérebro, demais, né? É fundamental que haja estímulos.
Mas o excesso de estímulos também prejudica muito o cérebro. E o cérebro é um órgão frio, Eduardo, ele é o que tem a menor temperatura do nosso organismo, ele é de mais alta tecnologia. Então isso tende, o excesso de estímulos cerebrais tende então a deixar essa criança, esse jovem, esse adolescente mais árido, mais triste, mais infeliz, porque boa parte da felicidade, comemorando hoje o Dia Internacional da Felicidade, vem do emocional, não é do mental. O mental ele é muito lógico, ele é muito limitado do ponto de vista dos raciocínios básicos. Então, deixar esse jovem, deixar esse adolescente com o seu coração mais vivo é uma maneira da gente então diminuir a sobrecarga mental. Isso é padrão de transtorno de personalidade, né? Então, é isso, Eduardo. Tá difícil para a gente hoje até doar o coração da gente para outras pessoas. Então, você tem que fazer uma avaliação neuropsicológica, né? Uma avaliação do transtorno mental para ver se o sujeito vale a pena, porque senão... O dia acha, Luiz, que 3 meses talvez não dê tempo nem para fazer essa avaliação. Dá. O que acontece, Eduardo, é que a pessoa, para iniciar um relacionamento afetivo, amoroso, sexual, ela tinha que ter a paciência de conviver com essa pessoa por um tempo no sistema que a gente chama de fraternidade ou de amizade, sem essa entrega mais completa, né? Então, quando a pessoa mal conhece a outra e já aceita a proposta de um relacionamento mais próximo, mais íntimo, ela corre um risco muito grande de ter uma falha diagnóstica, né, Ângela? Uhum. Você não vai pedir que o seu candidato a namorado faça um teste de Rorschach, um teste de personalidade, né? Um exame psiquiátrico que traga um laudo de saúde mental, porque o laudo de saúde mental melhor é a convivência num sistema de proximidade, mas não de intimidade, né? Então esse é o critério, né? São duas coisas: a lógica, que você vê o comportamento do sujeito, como é que ele fica, se ele bebe, depois que ele bebe, como é que ele fica, você vai fazendo essa avaliação. E não esquecer, né, Eduardo, da intuição. A intuição é o que seu anjo da guarda, o que seus protetores espirituais te dizem a respeito dessa pessoa que você está acabando de conhecer, está iniciando o relacionamento. Então, uma parte é a observação lógica e a outra parte é a observação intuitiva, que é como você se sente diante dessa pessoa. E para isso a gente precisa de um tempo, né? A gente precisa de conviver com essa pessoa, ver como é que ela trafega, como é que são as atitudes dela. Agora, quando vai na velocidade muito rápida, né? Aquela coisa de conheci, gostei, quero ficar, o risco aumenta muito, né, Ângela? Até o momento, pelo menos 8 alunos, Eduardo, de uma turma do 5º ano do ensino fundamental teriam sido queimados. A Secretaria Municipal de Educação informou que abriu um processo de sindicância para analisar essas denúncias envolvendo a professora. É mole? O trem tá doido, viu, doutor Luiz? Tá completamente desgovernado, né, Eduardo? E a gente tem insistido muito a necessidade das denúncias, a necessidade de você explicitar, trazer à tona essas inadequações, porque quando o abusador ou o agressor não recebe nenhum tipo de, como é que chamava antigamente? Contravapor, né? Contravapor. Se não recebe um contraponto, se não recebe um tipo de limitação, um tipo de impedimento, um freio, né? Ele vai dando sequência e levando adiante. E tanto a questão do egoísmo quanto a questão do sadismo, né? Do prazer em ver o outro sofrer, em humilhar o outro, em ridicularizar o outro, é uma tendência, infelizmente, comum entre as pessoas que não foram treinadas na infância, que não foram desenvolvidas nas coisas dos valores éticos, morais, espirituais, no respeito ao próximo, né? Então temos que estar assim atentos e denunciar. Ô Luiz, eu não sei se é porque eu comecei a trabalhar com 11 anos, eu não vejo mal numa criança de 14 anos trabalhar um meio horário e estudar, não? Você vê, amigo? De forma nenhuma. Aliás, a gente chamaria de unir o útil ao agradável, né? O útil, que é então a construção profissional, e o agradável, que é a ocupação do tempo, a ocupação da mente vazia, né? A questão dos exageros, né, Eduardo, é sempre algo que tem que ser combatido. E o Estatuto da Criança e do Adolescente construiu um tipo de situação onde os menores de 18 anos, né, devem ser vistos como se fossem crianças de 3 a 4 meses de idade. É uma coisa exagerada, uma coisa inadequada. E a questão da existência dos menores aprendizes, isso é de longa data. Você lembra os jornaleiros, né? Sim. Como é que era comum isso, né? Eu, quando tive uma padaria lá em Reacima, tinha a maior alegria de empregar os meninos que saíam de bicicleta, entregando pão, levando não só o alimento para as casas, mas também o dinheiro para a sua família, né? Eu acho que nós temos que rever isso. O Estatuto da Criança e do Adolescente já está com mais de 20 anos em vigor e tudo que já foi testado pode ser melhorado. Então, né, fica aí a sugestão para a gente rever o Estatuto da Criança e do Adolescente, ver o que pode ser adaptado. E a questão
decisão da pessoa, né, do jovem, querer trabalhar e não poder porque ele não tem aquela idade estabelecida por uma regra, por uma lei, é uma coisa completamente lamentável e limitada, né? Péssimo. Na sua casa tinha essa expressão, desculpa de peidorreira é barriga cheia? Não tinha? Desculpa de peidorreira. Não tinha? É batata doce. Batata doce. Em casa era batata d'água. Chama acite, né? Quando a pessoa tem cirrose, ela fica barriguda e solta muito flatus, que é o nome bonito pro pum. Flatus é bacana também. Eles estão falando de algo que é muito importante, que é a tal da reserva técnica. A gente não sabe quando a encrenca vem, doutora Luiz. É inesperado, né, Eduardo? Então, essa previsibilidade, né, você guardar um percentual, fazer uma reserva para esses momentos complicados, e até às vezes eles não acontecem, graças a Deus, mas você tem o dinheiro então para poder fazer um upgrade, para subir de nível na sua qualidade de vida, né? O dinheiro ele precisa de ser respeitado, porque quando você não respeita o dinheiro, na hora que você precisa dele, cadê? Não tem. Doutor Luiz, obrigado, até sexta que vem, se Deus assim o permitir. Deus quiser. Eduardo, deixando aqui um abraço lá para meus amigos do Rio Acima e fazendo uma homenagem a São José. Ontem foi dia de São José, da enchente das goiabas, chama enchente das goiabas porque é a época que está no final do ciclo da goiaba. Antigamente os rios desciam caudalosamente, não tão secos como hoje, com aquele tanto de goiaba, então encerrando o ciclo do verão, já que nós estamos praticamente há 2 dias do início do outono, né? E quero lembrar aqui, Eduardo, uma coisa que até eu anotei, falando das características de São José, gente, né? São José é símbolo de fé, persistência, responsabilidade e paz. Representa a força tranquila de quem sustenta a história, Eduardo, sem buscar o protagonismo, sem ficar tão aparecido. Então, eu achei bem interessante isso, né? Tanto é que São José não tem manifestações na Bíblia, ele é muito na dele, né? Então, é fundamental. O Instagram do doutor é Aloísio A. Andrade. O seu é @ Doutora Ângela Matilde. E também lá do Google, doutora Ângela Matilde. Isso. Obrigado. E o meu número, então, Eduardo, é o 99910-9855.